Bom dia a todos e a todas, a todes. É um prazer enorme estar aqui. Como a Cleide já falou, eu sou Laura Coutinho, integro a rede Lofer Nunca Mais com muita honra. Eu fui aceita nesse lado da luta, porque é aqui que eu quero estar, porque eu quero estar na luta justa. E não há luta mais justa que a luta de todos vocês, principalmente as vítimas do lawfare. Eu vou compor a mesa para a gente iniciar os nossos trabalhos. Eu convido, então, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Onde quiser. Newton Carneiro, sindicalista dos Petroleiros de Santos. Henrique Pisolato, da Rede Lofer Nunca Mais, a Cioli Cancelier e Jorge Figueiredo. Então, a nossa mesa composta, a gente inicia os trabalhos da primeira mesa da Voz das Vítimas. Porque quem está aqui ou é vítima, falará em nome próprio, claro que não só, mas também as pessoas que representam vítimas, que inclusive não podem mais estar entre nós. Em 1975, a literatura registrou a primeira referência à guerra por meio do direito em consórcio com a mídia, quando os professores John Carson e Neville Yeomans alertaram que doravante a guerra seria de palavras e não mais por espadas. Surgiu então o termo pela junção das palavras law, direito, e warfare, guerra. Eu, como muitos outros, a gente continua lutando por um termo em português. Mas, enquanto isso, vamos seguindo a luta da forma como nos é possível. Foi, então, em 2001 que o major da Força Aérea dos Estados Unidos estruturou o conceito. Daí em diante, o modelo ensinado nas academias militares estadunidenses passou a ser usado largamente em todos os cantos do planeta. O Brasil não foi diferente. Leis foram criadas e operadores foram recrutados e treinados. A guerra por meio do direito tem sido acionada como intervenção exógena nas democracias, violando soberania nacional, atendendo a interesses de mercado e impedindo a realização de direitos sociais. A Rede Lofer tem recolhido histórias das vítimas, tem trabalhado para que, por meio da divulgação desses relatos, nos fortaleçamos e encontremos juntos meios para atender o convite do Papa Francisco. É preciso detectar e neutralizar o lawfare. Essa mesa tem o objetivo de dar voz às vítimas dessa guerra. Então, vamos ouvir as histórias. Primeiro, eu convido a Cioli Cancelier, que é o irmão do reitor Cancelier, vítima dessa guerra, que não pode ter voz mais. E isso, para mim, é uma coisa que me emociona muito. Eu sou da universidade, sou da UNB e sei o que a gente luta. Você olha a PhD, todos os atributos que a universidade, né, pode ter. E a universidade, ela é atacada de todos os meios. A Esperança Equilibrista em Minas Gerais, Ouvidos Moucos, né, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, na UNB, enfim. São exemplos de casos que, sob acusações ilegítimas de corrupção, professores foram acusados de integrar organizações criminosas. Se o objetivo dessa guerra é nos transformar em uma fazenda exportadora de commodities, apenas isso, a ciência e a inovação não têm lugar em nosso país e deve ser aniquilada por meio dessa guerra. Por favor, a senhora. Bom dia a todos.
Nós, da academia, normalmente nos preparamos para uma aula de 50 minutos ou uma apresentação num seminário de 50 minutos. Aqui eu tenho 7 minutos. Então, eu vou fazer uso de uma colinha para tentar, em 7 minutos, falar o que aconteceu na Operação Ouvidos Moucos. Tá? E vou falar muito com relação à minha área, que é a área de exatas. Eu vou dar números, não fatos numéricos, para que não sejam confundidos com versões nem fake news. Luiz Carlos Cancelheiro de Olivo, o reitor Cancelheiro, ou simplesmente Cal, como ele gostava de chamar, e como vamos chamá-lo agora em diante, nasceu em 13 de maio de 1958. Em 10 de maio de 2016, tomou posse como reitor eleito da Universidade Federal de Santa Catarina. Tinha 57 anos de idade. Em 14 de setembro de 2017, decorridos 484 dias da sua posse, foi preso pelos organizadores da Operação Ouvidos Moucos e acusado de liderar uma organização criminosa que teria roubado 80 milhões de reais da universidade via o Programa Universidade Aberta do Ensino à Distância, implantado na Federal de Santa Catarina em 2008, ou seja, quase 8 anos antes de sua posse. A acusação que foi veiculada pela mídia e corroborada pela Polícia Federal não estava no inquérito, 80 milhões de reais. Alguns números. Total de recursos destinados pela CAPES ao Programa Universidade Aberta da Federal de Santa Catarina, na gestão de 3 reitores, 2 que antecederam o CAU, 80 milhões. CAU e os acusados ficaram presos cerca de 40 horas. Entre a sua prisão e a sua morte, em 2 de outubro de 2017, decorreram 18 dias. Seu corpo caiu em queda livre, atingindo o solo em 3 segundos. Velocidade da queda ao atingir o solo, 90 km por hora. Número de policiais federais envolvidos na Operação Ouvidos Moucos para prender 6 professores, 115 policiais federais. Mais da metade vindo de outros estados, liderados pela delegada Érica Marena. Estimativa conservadora dos gastos diretos com a Operação Ouvidos Moucos, 500 mil reais. Recursos aportados pela CAPES para o Programa Universidade Aberta durante a gestão do reitor Cancelheiro, 3 milhões de reais. O TCU abriu um processo para verificar as inconsistências durante a gestão do reitor Cancelheiro. Apuraram que seriam examinados 300 mil reais. Recursos efetivamente desviados pela gestão do reitor Cancelheiro, auditado pelo TCU, 0. 0, 0. Parecer do TCU. Relatório de investigação do Conselho Nacional, da Corregedoria Nacional de Justiça, indica que Moro, Dallagnol e Gabriel Hart agiram para desviar 2,5 bilhões dos cofres brasileiros com o intuito de criar uma fundação privada. Para ser considerada uma organização criminosa, precisa de 4 pessoas. Escaparam por 1. O objetivo dessa fundação, liderado por Moro, Dallagnol e Gabriela, criar a República Gilead de Curitiba. Número de indiciados na Operação Ouvidos Moucos, 23. Número de professores conduzidos coercivamente, 7. Critério para conduzir essas pessoas, 0. A Polícia Federal desconhece até hoje, e o Ministério Público, os processos administrativos e as instâncias decisórias na Universidade Pública Brasileira.
Estimativa dos recursos gastos pelos indiciados para se defenderem, cerca de R$2 milhões. Custo para o Estado pelo afastamento cautelar de 375 dias, imposto aos 6 docentes, R$1.080. Dor sofrida pelos familiares do reitor Cancelheiro, dos professores indiciados e de seus familiares, imensa. Custo da vida do CAU, não tem preço. Quando, no primeiro mês da gestão do presidente Lula, ele me chamou para prestar solidariedade, ele disse: companheiro, eu entendo o que aconteceu com o reitor Cancelheiro. Eu passei 580 dias na prisão e muitas vezes ideias povoaram a minha cabeça. Mas eu resisti forte e firme durante esses 580 dias, porque eu queria mostrar a Moro e aos seus comparsas que eles estavam errados. Eu quero que saiamos daqui com uma convicção, mais que uma convicção, com uma certeza, mais que isso, com uma missão, e não uma missão messiânica, mas uma missão de sociedade. Mostrar aos responsáveis, aos agentes do Estado, pela Operação Ouvidos Moucos, filhotes da Lava Jato e outras operações equivalentes, que eles estavam errados. Cá o presente. Obrigada, Scioli. Eu convido agora o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, que é um advogado político brasileiro, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, MDB, foi vereador, deputado estadual e é o prefeito de Cuiabá desde 2017. Vou dar minha colinha aqui, né? Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui nesse segundo encontro da Rede Laufer como convidados e parabenizo a Cleide, o advogado André, o Instituto Resorg. Inclusive, o Instituto Resorg teve uma atuação importante em defesa dos jornalistas perseguidos no meu estado pela sanha do governador bolsonarista Mauro Mendes. Eu vou fazer um breve relato, até pela exiguidade do tempo, até para que possa entender o motivo da minha presença. O deputado Zé Genuíno, o governador Gnello, vão estar com a presença de vocês. Em nome dos senhores, de cumprimento a todo o público. Eu sou filho de político, sou pai de político. Meu pai foi deputado estadual duas vezes presidente da Assembleia, deputado federal, e por isso eu fui criado em Brasília, ele era deputado federal, e foi assassinado jovem aos 44 anos, quando eu ainda era criança. E fui criado em Brasília, formei aqui, estudei aqui, formei no CEUB, sou advogado. Estudei a minha vida inteira aqui em Brasília. Voltei para a minha terra natal, Cuiabá, para seguir a carreira do pai, fui vereador da capital, 4 vezes deputado estadual e eleito e reeleito prefeito de Cuiabá. Meu filho é deputado federal, eleito e reeleito, segundo mandato, vice-líder do governo Lula, muito amigo do deputado Zé Guimarães, que é um professor do meu filho na Câmara Federal. Então, vocês podem ver que sou filho de político, político e pai de político. A família Pinheiro é a única família que as 3 gerações ocupam o cargo de destaque em Mato Grosso. Emanuel Pinheiro pai, Emanuel Pinheiro filho e Emanuel Pinheiro neto, deputado federal. E com o advento, agora vindo propriamente ao tema, para não delongar, quando eu fui reeleito, eu tinha uma relação de amizade muito grande, boa, com o atual governador do estado. Inclusive, quando prefeito de Cuiabá, eu fui o coordenador político de sua campanha. E ele não saiu à reeleição e eu o sucedi, sem o apoio dele. E ali criou-se um rompimento político que, para mim, virou adversário político, e para ele eu virei inimigo político. Ele foi candidato ao governo de Mato Grosso em 2018 e eu apoiei o senador Wellington Fagundes, senador eleito hoje.
A partir dali em diante, em 2018, eu ganhei as eleições em 16 contra o governador Pedro Táxi, que era tido como governador, que usava a máquina pública, que usava o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, que perseguia, que prendia, que matava, mas teve uma relação republicana institucional de altíssimo nível com o prefeito que o derrotou nas urnas. Quando o governador Mauro Mendes assumiu o governo em 2018, vários políticos chegaram para mim e falaram, deputados, né? Eu fui deputado 4 vezes, olha, o governador vai te arrebentar. Olha, o governador, ele comentou lá numa reunião que ele quer que você saia preso da prefeitura. Mas vai ser preso por quê? Não, o governador tal. Então eu comecei a receber vários recados, mas não fui dando razão. Não fui dando muita vazão a isso. Quando quando o então ministro Sérgio Moro estimula os governadores do Estado a criar as delegacias anticorrupção do Estado. No meu estado, Mato Grosso, eis a desgraça que serviu de polícia não de Estado, mas polícia de governo. Virou a polícia do governador para perseguir, para proteger aliados e perseguir, assassinar reputações e destruir adversários políticos ou pessoais. E dessa forma a DECOR nasceu em Mato Grosso, estimulado pelo governo Moro, e vários fatos foram sucedendo na delegacia anticorrupção. Um deles foram a sucessão de operações, certo, atingindo a minha gestão pelos mais variados motivos. E um massacre, e quero dizer que nesses 36 anos de vida pública que tenho, sempre vida pública ilibada, advogado por formação, professor universitário, certo? Servidor público, moro na mesma casa há 30 anos, filho deputado federal, pai deputado federal, a minha vida, minha renda é totalmente compatível, certo? Com aquilo que sempre ganhei, sempre recebi, mas depois que se criou a Delegacia de Corrupção em Cuiabá, eu estou sendo taxado, talvez a Rede Laufer seja a grande luz do fim do túnel, como o maior bandido da capital, que é assim que o governador do estado quer me colocar. Ele pauta as instituições, ele pauta as decisões. Para vocês terem uma ideia, eu sofri um afastamento. Eu fui reeleito em 20 numa eleição histórica contra tudo e contra todos, contra ele, contra todo mundo. Eu fui reeleito e logo no começo do meu segundo mandato, eu sofri um afastamento de 37 dias sem nunca ter sido chamado a depor, sem nunca ter sido citado para nada. E afastaram a mim e a minha esposa. Pasmem, a minha esposa nunca ocupou um cargo público. Então nós pedimos até para esclarecer, ela foi afastada de quê? Qual foi? Ela foi afastada aqui da minha casa, o pessoal até brincava, ela foi afastada do quê? Ela foi, então, como ela não ocupou cargo público, no esclarecimento dos embargos, ela foi afastada de ir à prefeitura. Então, ela não pode ir à prefeitura, não pode ir à Secretaria de Saúde. Qual o motivo do afastamento de um prefeito reeleito da capital? Por 37 dias. Qual o motivo? Porque o prefeito montou uma máquina na saúde para ter votos na Câmara Municipal de Cuiabá. Até hoje, isso foi em 2021, eu voltei com 30 e poucos dias e até hoje, sequer eu fui denunciado. Sequer bloquearem 116 milhões da minha conta, quer dizer, anunciar 116, eu não tinha nada na conta, eu tinha o meu salário, mas anunciaram bloqueio de 116 milhões, aquele massacre, você vive, é uma coisa orquestrada, governos, instituições, poderes. O então Procurador-Geral de Justiça desandou a dar declarações contra mim e assumindo uma posição contrária. Eu comecei a perceber alguns membros das instituições começaram a se voltar contra mim e está atentamente acompanhando, certo? Aquele discurso odioso, odiento e odioso do governador do estado. E aí isso veio depois disso, toda vez que eu anunciava a inauguração de uma obra ou eu questionava publicamente o governador, todas as vezes que tinha isso, acontecia uma operação. E operação dos motivos mais absurdos. Chegaram a fazer uma operação de um chip para animal que não foi sequer assinado o contrato, não foi empenhado e não foi pago um centavo. Desmoronou-se a vida aí de servidores públicos efetivos de 20 anos, 25 anos de carreira, que estão até hoje em depressão, estão até hoje não podem ocupar cargos públicos, emocionalmente abalados, a família abalada, e criando um cenário que toda a corrupção do Estado está localizada em Cuiabá.
Porque no que diz respeito a crimes contra a administração pública, essa delegacia anticorrupção nunca buscou a devida investigação em nenhum outro município do Estado e muito menos contra o governo do Estado. Fiz 1000 denúncias, eu mesmo, pessoalmente, como prefeito da capital, junto à DECOR e junto ao Ministério Público Estadual, das bandalheiras e denúncias de corrupção contra o governo do Estado de Mato Grosso, inclusive dizendo que o governador, desculpando o termo, ele saqueia o Estado, ele joga os holofotes da Prefeitura de Cuiabá, tentando vender a ideia de que o corrupto está na Prefeitura de Cuiabá. E eu sofro isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, ataque de manhã, de tarde e de noite. A maior campanha de assassinato de reputação se teve em outro lugar, eu sei que o governador Agnello passou, sei que outros passaram, mas mais do que eu passo em Cuiabá, eu desconheço. E todos me avisando. Decepcionei, me ouviu o advogado aqui, a minha OAB. Sabe o que eu ouvia dos advogados? Prefeito, recorre Brasília, que aqui está tudo escuro para o senhor. Recorre Brasília, uma omissão, uma permissividade, um medo dos desembargadores, um medo, talvez, dos seus processos serem travados por não acompanhar. E não são todos desembargadores, não, a maioria, nós temos uma ótima relação. São alguns bem colocados. Para vocês terem uma ideia, agora, no dia 7 de março, dia 4 de março, eu sofri o 2º afastamento. Sem nunca ter sido intimado, sem nunca ter tido nada. Esse 2º afastamento ele foi muito mais dramático do que o outro. Esse 2º afastamento me proibiu de falar com todo e qualquer servidor público, do gari aos secretários, me impediu de tudo. Eu era praticamente um preso solto. E eu fui saber por que esse afastamento tão drástico. O desembargador Luiz Ferreira da Silva pegou alguns processos dessas operações montadas e disse que era impossível, e eu nunca fui citado em nenhuma delas, nunca nenhuma me atingiu, não respondo nenhum processo por nenhuma delas, mas ele disse que não é possível isso ter acontecido e o prefeito não saber. E criou uma teoria do domínio de fato para tentar me incriminar. E me afastou novamente, só que esse afastamento não aguentou 3 dias aqui em Brasília, eu derrubei no STJ, desmoralizando esse desembargador. E até as pedras falam em Cuiabá, e isso o deputado federal Emanuelzinho falou recentemente em uma entrevista, vários colegas advogados, vários, inclusive alguns renomados, mas que é aí que fica difícil saber como é que a gente briga contra isso. Talvez por isso que quando eu vi a Rede Laufer, veio me abrir um horizonte, porque como é que briga? Os colegas que vêm contar, você testemunha? Não posso, vai pegar mal para mim, não vai dar. Então vários colegas advogados foram lá falar, prefeito, o desembargador Luiz Ferreira negociou, ele aposenta em janeiro, que ele vai completar 75 anos. Ele negociou a indicação pela OAB com o governador do estado para que o irmão dele, branco, seja o desembargador na vaga dele. Esse foi o preço, o custo para o seu afastamento. E não foi um só que falou, não, foram vários. Inclusive o deputado federal Emanuelzinho denunciou o procurador-geral de Justiça do CNMP, porque, paralelo à perseguição, paralelo ao aparato estatal contra o prefeito de Cuiabá, veio uma convivência quase fraternal, quase maternal entre o Procurador-Geral de Justiça atual, o governador do estado, a primeira-dama, com defesas, com participações, com elogios, segurando e trancando toda e qualquer denúncia contra o governo e mandando seguir adiante toda e qualquer denúncia, por mais banal que fosse contra o governador do estado. E, no entanto, essa denúncia foi colocada, até me perdi um pouco, mas essa denúncia foi colocada, entendeu? E todas elas paravam nos escaninhos lá, seja do Ministério Público Estadual ou da DECOR. Então, eu queria dar vontade de falar muita coisa ao mesmo tempo, eu tinha muito a contribuir, mas eu acho que não vai parar por aqui, né? Nós teremos outras oportunidades, mas se existe um Estado onde o Laufer, que inclusive não é só contra o prefeito de Cuiabá, não, é contra jornalistas. O Instituto Resolve atuou muito bem aqui em defesa dos jornalistas de Mato Grosso, que foram perseguidos, foram humilhados, tiveram seus celulares apreendidos, mas a decisão aqui em Brasília também enterrou e sepultou essa tentativa de calar a imprensa
independente lá do nosso Estado. Eu agradeço, peço desculpas aí por ter extrapolado o tempo, mas ainda tem muita coisa a falar. Muito obrigado. A gente que agradece, eu peço desculpa por estar tentando controlar o tempo aqui, porque nosso tempo é curto para tanta coisa que a gente precisa falar, mas eu te agradeço imensamente, sua contribuição foi significativa. Agora eu vou chamar o Newton Carneiro, sindicalista dos Petroleiros de Santos, representante da CUT de São Paulo nas décadas de 80 e 90. Dos aposentados da Federação Única dos Petroleiros, membro da ANAPAR, entre outras tantas coisas, né, um batalhador por essa luta aí jurídica que abate sobre nós e sobre o nosso país. E eu passo a palavra ao Newton, pedindo que fique mais ou menos dentro do tempo. Obrigada. Bom, cumprimentar a todos. Já falo que, como sindicalista, é difícil cumprir o tempo, mas vamos lá, vamos cumprir, sim, né? Como bom sindicalista. Bom, eu, assim, acho que esse segundo encontro nacional é muito importante, a questão da rede lawfare, assim como os presidentes da ANAPEX, o Guilherme Lacerda, e da ANAPAR, o Marcel, fizeram um relato de nós. Eu vou passar o relato pessoal, que é o que está colocado aqui. Mas antes de entrar no relato pessoal, porque eu fui vítima de lawfare 2 vezes, na grande por ser de fundo de pensão, e também fomos arrastados para a Lava Jato por conta da operação de Petrobras. Porque, na verdade, a Lava Jato, a intenção da Lava Jato era de acabar com a Petrobras, e quase conseguiram. Mas vamos lá. Na questão da ANAPEX, eu acho que é importante, e aqui eu vou estar falando em nome de dezenas e dezenas de vítimas da questão da Operação Greenfield. A Operação Greenfield foi posterior à CPI dos fundos de pensão, que só tinha um objetivo: pegar 4 fundos de pensões estatais. Os principais, Petros, FUNCEF, Previ e Postales, sendo que os mais atingidos, todos foram atingidos nesses 4, mas os mais atingidos e a perseguição começou dentro da FUNCEF, onde tinha os procuradores, e talvez porque está aqui em Brasília, porque a gente fala muito da Lava Jato, que é o Moro e o Dallagnol, mas aqui em Brasília tinha o braço da Lava Jato na Greenfield, que era o Valdisney e o procurador Anselmo, que esse foi um grande perseguidor, e usou a FUNCEF como laboratório para poder perseguir todos os gestores. E quando eu falo gestores, não eram só os gestores eleitos, indicados, sindicalistas. Como eles, para não parecer uma perseguição, trouxeram para dentro da Lava Jato também os gestores que eram trabalhadores dessas fundações, que não tinham ligação absolutamente nenhuma com questão política, como eram nós, os sindicalistas, entram na gestão, ou como os indicados, ou como os eleitos que foram perseguidos por isso. Para não ficar aquela áurea de que é perseguição contra militante político, perseguição contra os sindicalistas, aí trouxeram para o bojo também muitos gestores que entraram nesse bojo, e foi por isso que nós construímos a ANAPEX, para dar divulgação a isso. A ANAPEX, como o Guilherme falou, é constituída desses gestores perseguidos, né, que foram perseguidos, e a gente tenta, em conjunto agora com a questão do lawfare, mostrar toda essa perseguição em que nós vivemos. O Guilherme, que esteve aqui, não falou, porque não era o momento de falar, mas o que aconteceu na Greenfield. O Guilherme eu uso como exemplo porque foi o seguinte: o Guilherme era o presidente da FUNCEF, já não estava mais na FUNCEF, quando foi buscado por coerção coercitiva, né? Foi levado
coerção coercitiva. Obrigado. Condução coercitiva. O que aconteceu no caso do Guilherme? Bom, como todos os casos que aconteciam, primeiro era avisada a imprensa, e aí quando a gente fala imprensa, o principal veículo era a Rede Globo, que era a que fazia, alimentava a questão tanto da Lava Jato quanto da Greenfield. Foi buscado 6 horas da manhã, como a maioria dos casos nossos, que foram buscados coercitivamente, só que chegaram lá às 6 horas da manhã, só que a Rede Globo não estava lá no momento. Aí, o que simplesmente fizeram? Desceram com ele, deixaram no camburão de porta aberta, esperando meia hora ou quase 1 hora para que a Rede Globo chegasse e pudesse fazer a imagem para poder divulgar. E isso aconteceu com várias pessoas, né? Primeiro era avisada a imprensa. Bom, esses gestores, nós gestores, fomos passados como bandidos, como que tivesse assaltado, como se tivesse levado do cofre público das fundações, e passamos a ser bandidos, que inclusive, para dentro das próprias categorias, a gente ficava assim, inviabilizado de conversar, de falar, né? E como o Guilherme falou, nós só fundamos a Anapex depois só em 2022, porque só em junho de 2022 acabou as medidas em que todos os envolvidos não podiam um falar com o outro. Se falasse, podia sofrer sanções, prisões e toda aquela coisa que acontecia. Quando surgiu a Rede Lawfare Nunca Mais, esse encontro, foi também uma coincidência, foi quando eu conheci a Cleide, e eu fui chamado para fazer um depoimento no Congresso da ANAPAR, lá em São Paulo. E naquele dia eu fui com muito receio, porque, assim, para muitos dos que estavam lá, e a maioria não, todos são trabalhadores que estavam no Congresso da ANAPAR, da ativa e aposentados, mas muitos tinham uma visão contra a gente, contra esses dirigentes dessa época de 2007 a 2016, quando veio o golpe da Dilma. Esses gestores passaram a ser taxados de bandidos, de ladrões, de corruptos, e eu fui para esse encontro com muito receio, e sabendo que algumas pessoas iam questionar e falar, mas quando comecei a dar o depoimento daquilo que tinha passado, tanto na Greenfield quanto na Lava Jato, essas coisas começaram a mudar, e também comecei a incentivar as pessoas a falar, não, nós temos que mostrar aquilo que nós passamos. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. Muitas pessoas ficam retraídas. Nós ouvimos aqui o caso que foi falado do Conselheiro. Muitas outras pessoas ficaram deprimidas. Famílias foram destruídas. Famílias foram separadas por conta disso. E muitas vezes porque a gente passava a não ser acreditado. Bom, na questão da Lava Jato, eu fui preso, fiquei 228 dias preso em Curitiba, lá com João Vacari, Delúbio, Zé Disseu, André Vargas, Bendini, vários empresários que não fizeram delação, outros companheiros nossos de Petros e Petrobras, por conta de uma construção de um prédio que a Petros fez em Salvador. Petrobras no Rio, construção do prédio em Salvador, e nós somos levados para Curitiba porque o Moro, antes de sair para ser ministro, ele deixou tudo armado para arrastar a Petros, um fundo de pensão, para dentro da Lava Jato. Eu fiquei 228 dias preso. Quando saí de lá, fiquei 1 ano e meio com tornozeleira. O processo nunca apontou nada. Existiam várias auditorias internas e externas da Petrobras, internas e externas, que nunca apontaram absolutamente nada. O processo foi extinto lá e nós pagamos por isso,
pessoas pagaram por isso. Então, eu acho que é importante essa questão do lawfare. A gente está levando o que a gente passou, o que nós estamos passando. Tem 15 dias, um processo antigo da Previc, numa época em que a Previc perseguia, que fizeram uma força-tarefa, Previc, Ministério Público, Polícia Federal, para nos acusar dentro da Greenfield. Então, é essa coisa que nós temos que incentivar e estar mostrando e apontar todos os casos que aconteceram, como aconteceu com o governador Aguinaldo, como aconteceu com o deputado Genuíno, e com todos nós, e fala aqui um monte de vítimas que são, na verdade, que estão no anonimato, e nós precisamos demonstrar isso. Então, esse é o papel que trago aqui para a gente poder falar um pouco sobre isso. Obrigado. Desculpa o tempo. Muito obrigada, Newton. Eu vou chamar agora o doutor Jorge Figueiredo, é médico, psiquiatra. Desde que a guerra começou no nosso país, tem encontrado vítimas em seu consultório, conhece suas histórias e luta para resgatar a saúde das pessoas, principalmente a saúde mental, que não é fácil a pessoa aguentar tanta pressão. A partir desse conhecimento empírico que a sua profissão impõe, percebeu o enorme sofrimento psíquico que as vítimas sofrem em decorrência, da ação inescrupulosa da mídia, principalmente, que rasga seu código de ética para atacar reputações, para fazer inimigos, transformando todos em inimigos, em corruptos, que é o grande mal cósmico. E essas vítimas ilegítimas de corrupção, elas são condenadas antes de serem julgadas. Então, essa escuta, que o nosso Jorge Figueiredo, médico psiquiatra, faz, é da maior importância para essa luta. Por favor. Bom dia a todos. Ela já me apresentou. Alguns devem estar estranhando como o psiquiatra faz aqui. Em 7 minutos vocês verão. Antes mesmo do bem-vindo nascimento da rede Lawfare, Nunca Mais, marcada pelo primeiro encontro em 28 de novembro de 2022, eu já me sentia pertencente, pois eu já tivera familiares, amigos, pacientes, servidores e fornecedores com imagens, reputação, honra e vidas destruídas pelo lawfare. Eu já me surpreendera ao ver como o ataque inicial aos direitos das vítimas de lawfare de hoje seguia as táticas do Manual do Interrogatório dos Torturadores dos anos de chumbo do regime militar e dos regimes mais autoritários, ou seja, investigações e inquéritos subterrâneos com total desconhecimento das vítimas em modelo idêntico ao dos anos de chumbo do regime militar. Um combo de 3 ou 4 acusações aleivosas baseadas em convicções e sem provas que variam entre as 7 seguintes: crime de corrupção ativa e passiva, gestão fraudulenta, desvio de verbas, lavagem de dinheiro, vantagem devida, formação de quadrilha e obstrução da justiça. Autorizações esdrúxulas para operações nos moldes do terrorismo de Estado contra investigados e familiares, incluindo crianças e mulheres grávidas. As operações armadas com nomes exóticos têm data e hora combinadas com as equipes de jornalismo que se posicionam horas antes nos locais de ataque. São treinadas para vender essa farsa como jornalismo investigativo. Socos e chutes na porta. Vai começar o filme, que alguém já viu aqui. Despertar aterrorizador, com um grupo armado invadindo a casa, acusações desconhecidas e infundadas, casa abaixo, usurpação de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e profissional, documentos, contratos, escrituras, joias e dinheiro entesourado. Jornalistas, ruído permanente de helicópteros de TVs, condução coercitiva imediata, nudez coletiva, masmorra, bloqueio de contas bancárias e a cereja do bolo, a mafiosa perseguição cruzada ou vingança, denominação que eu aprendi aqui com o colega Pisolato. Obrigado. Os autos, quando existem, são negados parcial ou integralmente aos advogados, por tempo indeterminado. O jornalista William Bonnemer, da Globo,
leu o combo de acusações no horário nobre, em rede nacional, e, simultaneamente, executa a sentença do tiro na nuca. As vítimas já fuziladas pelo lawfare são chutadas como cães mortos por psicopatas. São aquelas aberrações das mídias menores e redes sociais a cancelar e a máfia do compliance a impedir o sustento da família. Difícil e até impossível viver sem honra. Daí o psiquiatra. Transtorno de estresse pós-traumático, pensamentos intrusivos ruminantes, ansiedade generalizada, fobias, síndrome de pânico, insegurança, desconfiança persecutória na justiça, crise de choro, inapetência, desânimo, terror noturno, insônia, medo, perda da vontade de viver, depressão, vontade de morrer, tentativas de suicídio bem ou mal sucedidas, inconformismo, mágoas, ressentimentos, raiva e ódio das figuras repulsivas dos agentes autoritários e dos jornalistas que se prestam a esse papel menosprezível. Jornalistas e empresas de comunicação dão holofotes às autoridades vazadoras, obscurecem os abusos e violações de direitos e são os principais protagonistas da campanha de deslegitimação e desumanização das vítimas. Passam a ser vistas como lixo. Esclareça-se, maus jornalistas, desjornalismo, jornalismo de baixa cognição, de narrativas, de vazamentos, de fontes obscuras, de escola de base, de PowerPoint, de dutos de petróleo que jorram dinheiro e outras baixarias jornalísticas de limites éticos e legais duvidosos. Lembrando a boa luta de 45 anos atrás, importante que a luta contra o lawfare busque superação efetiva, ou seja, são os meus pedidos aqui hoje, que fique bem claro o que eu quero. Que Rede Lawfare Nunca Mais olhe também para as vítimas de ações de Ministério Público e magistraturas e polícias estaduais, especialmente das instituições do Rio de Janeiro e São Paulo, acomodadas no brilho midiático e na glória dessa barbárie do terrorismo de Estado, em consórcio com jornalistas. Que a luta contra o lawfare dê relevância também ao fuzilamento midiático das vidas de milhares de brasileiros. Ou seja, que tenhamos a audácia de exigir a anulação de todas as investigações, operações subterrâneas e processos que foram vazados, noticiados, pré-julgados e sentenciados por jornalistas desqualificados como William Bonner da Globo. Que a luta seja definida objetivamente contra o lawfare e nunca conivente com o lawfare, contra opositores políticos. A justiça não pode se subordinar a ideologias e nem ser usada como oportunidade de atacar adversários políticos e concorrentes comerciais. E aqui eu lembro, quem pensa dessa maneira, poucos pensadores e juristas pensam dessa maneira, o Eugênio Aragão, justiça mal feita é mal feita para todo mundo. O Eugênio Zaffaroni, que é juiz da Corte Interamericana, também pensa dessa forma, se manifestou lá na OAB do Rio, em relação a isso. O Américo Ribeiro Tunes, eu acho que ele está aqui, né? Todas as vítimas de lawfare são importantes, não importa a ideologia. O José Sócrates, o português, os portugueses, né? Simpáticas figuras das nossas piadas de infância, sempre nos trazendo sabedoria, né? As liberdades públicas e civis não devem ser condicionadas a nada e muito menos à oportunidade. Todos os partidos de esquerda devem lutar e principalmente devem lutar quando são os seus adversários que estão sujeitos ao abuso judicial. É mais fácil para esses partidos lutar pelos seus adversários e é uma exigência moral lutar pelos outros. A Laura Coutinho, né, durante a fala, durante uma live, você falou que a luta contra o lawfare precisa ser coletiva, é muito dura e pesada para uma pessoa só. Eu quero lembrar vítimas de lawfare, vítimas fatais, né, do lawfare, com a Luiz Teixeira, reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Luiz Cancelier de Olivo, da Federal de Santa Catarina, a Lília McDougall Stereia, esposa do Fernando Stereia, o João Marciano, que era cunhado do Dr. Saliba, né, que foi esse que fez a oratória na sentença do Dallagnol, o Iveraldo Lucena, que é pai da Márcia Lucena, quando ele morreu em 2021, a Márcia disse: meu pai morreu fisicamente agora. Eu quero também evocar
O lawfare contra a comunidade científica e acadêmica. O lawfare que continua a despeito dos repetidos protestos de toda a comunidade, já que o ambiente acadêmico goza de autonomia constitucional. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, algumas vezes, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal de Minas Gerais, Fundação Oswaldo Cruz e a Universidade Estadual de Roraima. Todas elas já foram atacadas também, e seus cientistas, seus professores, seus intelectuais também foram atacados. E eu quero finalizar lembrando o lawfare contra as OS do Rio de Janeiro, da área de saúde. A perseguição contra as vencedoras das licitações abriu portas aos preços mais altos das OS vencidas, resultando em prejuízos de centenas de milhões de reais e um sucateamento jamais visto na saúde do Rio de Janeiro. Não para de explodir problemas lá, né? Então, o que acontece? Tiram uma OS que venceu e que, por exemplo, tem um custo 2x e colocam para substituir uma que vai custar 2 milhões a mais por mês. Isso em uma das instituições das 9 que eram ligadas a essa OS, né? Então, naquela instituição, vem um grupo por 2 milhões a mais por mês. A acusação era de que desviaram 9 milhões. Se custa 2 milhões a mais por mês, 5 meses já... Só essa instituição, fora as outras 8, já ultrapassou os tais dos 9 milhões que teriam sido roubados em 10 anos. Então, me desculpe o Ministério Público, matemática precisa ser estudada. Isso é um absurdo se fazer isso com as pessoas, destruir a vida das pessoas, acusar falsamente e ainda causar um dano desse ao Estado. Bom, era o que eu tinha para falar. Obrigado por terem me ouvido. Obrigada, Jorge. Eu quero chamar agora, então, o Henrique Pisolato, que é bancário, foi presidente do Fundo de Pensão, vítima da Ação 470, o famigerado mensalão, onde tudo parece ter começado. A luta do Pisolato e a vida dele é um símbolo da resistência contra esse império que busca nos subjugar e colocar o nosso país como no seu devido lugar, né? Que é o devido lugar para o império é que a gente seja uma fazenda de commodities. E ele e a Andréia, né, vêm nessa luta há muitos anos e criaram, junto com Cleide e Sandra, a Rede Lawfare Nunca Mais, que esse nome é o nome que a Andréia deu, inspirada no Brasil Nunca Mais, que foi aquele relatório sobre a tortura na ditadura que, de alguma forma, mudou a história do nosso país. Então, eu passo a palavra ao Pisolato, que sempre nos conduz nessa luta e sempre nos inspira. Obrigado, bom dia. Vocês devem estar percebendo que eu não estou muito bem. Eu primeiro queria agradecer a todos vocês por terem me provado algo que eu tive muita dúvida. Eu tive muito medo de ficar só nesses 20 anos. E eu não consigo falar muito sobre isso, gente. E eu acho que, por coincidências divinas, ontem um grande amigo, Silvio Tender, passou para a gente o link de um documentário que ainda não está acabado e que a gente vai exibir hoje aqui e vai me ajudar a que vocês entendam um pouco do que é esses 19, quase 20 anos de Gólgota que a gente está passando.
E eu quero que vocês me perdoem, porque relembrar, reviver, repensar, visualizar, eu me sinto como alguém que sofreu queimadura de 3º grau. E aí, tudo me dói. Não precisa nem me tocar. Um golpe de vento me assusta, me apavora. Porque no dia 5 de julho de 2005, eu fui dormir como um funcionário do Banco do Brasil, filho de um professor, pequeno agricultor, de uma família de imigrantes que lutou para sobreviver e que tinha passado um concurso do Banco do Brasil, trabalhado 31 anos, sem jamais ter tido uma anotação de auditoria, sem jamais saber o que era justiça, o que eram processos judiciais, que tinha feito uma carreira que muita gente me olhava com inveja, porque eu tinha saído lá do balcão, do primeiro posto até a direção do banco, e acordei no dia seguinte como um corrupto, ladrão, desviador de dinheiro público, e falavam de uma empresa que eu não sabia nem aonde era, e me expuseram em praça pública para os leões 2 vezes no Congresso, para eu ser xingado, maltratado, eu e minha esposa, e as pessoas cinicamente dizer, mas é o nosso papel de não poder embarcar no avião, de passar 1 ano e meio descendo em elevador de serviço, de não poder ir para supermercado, da minha irmã ter que retirar os filhos da escola, outras terem que mudar do país, de eu bater na porta do partido que eu tinha ajudado a criar, fundar, de tudo, e receber, não temos tempo para juntar feridos. E aí eu ouvia todo mundo gritando Barrabás. E a gente não tinha mais o que fazer. Juntava documentos e documentos e documentos, e o pessoal simplesmente, numa exibição meio que teatral e pirotécnica, disse, olha, é muito fácil. A gente faz uma denúncia e a partir do momento que a própria auditoria, que o próprio Instituto de Criminalística apresentava exatamente as provas contrárias, a mais alta corte desse país cria um inquérito paralelo para esconder todos os documentos e decreta segredo de justiça. E aí, diz, olha, o importante é condenar, o importante é fazer o espetáculo, o importante é resgatar o medievalismo que está lá na entranha dos justicialistas, feudais, inquisidores, e vamos acabar com essas pessoas para que os frustrados, os insaciáveis, os que não deram certo, os que se alimentam de ódio e de sangue, possam ter um momento de satisfação e a mídia possa oferecer diversão para os que não têm o que fazer no final da tarde se exibindo. Até que chega um determinado momento, a gente recebe um recado, eu e minha esposa, de um dos melhores amigos, e diz, olha, eles sabem que estão errando. E o caminho deles é te colocar na prisão, e te dar um remédio errado, alguma coisa, e te matar. E a gente... desde o dia 5 de julho, da noite do dia 5 de julho de 2005, que a gente não teve mais sossego. A gente não dormiu mais. De oficiais de justiça que batem toda hora, de agressões na rua, de processos intermináveis. Quando a gente não sabia mais o que fazer, no desespero,
não poder nem falar com os pais. A gente disse, olha, vamos tentar algum outro local. Nos caçaram, corromperam pessoas para usurpar, inclusive, a justiça estrangeira, para poder nos exibir como peças, como se faziam nas catedrais e nas praças feudais. Tudo isso em nome da justiça e do Estado democrático. E, de repente, aqueles que gritavam Barrabás começaram a gritar mitos. Mito. E aí alguns começaram a cair a ficha de que aquilo não era uma coisa por acaso. Então, eu embalo e eu não quero falar muito. O fato é que eles decidiram, essas pessoas têm que morrer. E eu fui acusado, para vocês terem uma ideia, eu fui acusado e condenado por peculato, por não ter fiscalizado quem tinha que fiscalizar um contrato. Aqui tem muitos advogados. Existe esse crime no Código Criminal brasileiro, mas eu fui acusado e condenado. Eu fui condenado por desviar um dinheiro público de uma empresa privada e de um banco que disse 4 vezes eu não sou o proprietário. Mas daí, só para respeitar o... Aí, agora fica muito fácil bater nos fracos. Então, já que condenamos, vamos fazer o seguinte, as contas que tinham sido aprovadas pelo TCU, num acordo, bom, agora a gente não pode ficar diferente do TCU, então vamos desaprovar. E aí, mesmo que já tenha prescrito o prazo de recurso e assim por diante, lá vai um procurador junto ao TCU e diz, olha, vamos rever esse acordo. E não se respeita a lei, não se respeita nada. E aí vamos desaprovar todas as contas e vamos colocar multa em cima desses caras, vamos asfixiar. Eles têm que morrer. Aí não conseguiam. Os caras teimam. Então vamos abrir mais processos. Vamos tentar condená-lo pela segunda vez. Se esqueceram que tinha uma cláusula no acordo de extradição que dizia: vocês não podem condenar um cidadão extraditado, é o acordo assinado entre Brasil e Itália, que diz, vocês não podem, acordo e a convenção, sem antes passar pelo crivo da Itália. A Itália analisava o processo e esse processo está errado, tem que engavetar. Mas ele vai sair no semiaberto, e eu que deveria ficar 21 meses no fechado, fiquei 52 meses. Inclusive, por gozo de uma juíza que há poucos dias foi muito citada aqui em Brasília. Eu que tinha sido indultado num decreto de indulto de 2017, o ministro executor da pena se recusou a cumprir o decreto. E eu fiquei 4 anos indultado sem que ele assinasse o meu indulto. E depois de 4 ações do exterior e de uma série de outros fatos que o tempo não vai dar, ele disse, bom, então eu indulto uma parte, mas vou decretar uma pena perpétua para ele, porque ele tem que pagar uma multa, e como o salário dele, a aposentadoria, não dá, então ele vai ficar 168 anos pagando essa multa. E quando eles não conseguiam mais, eles abriram o 3º processo para me condenar pelo mesmo crime. A Itália disse, não, não pode, tem que engavetar. Aí o que foi que eles fizeram? Tiraram o meu nome. O processo é idêntico, gente. Eu posso distribuir para qualquer um de vocês. Tiraram o meu nome, o meu CPF, colocaram o nome da Andréia, minha esposa, e condenaram ela porque não tinha que passar pela Itália. Ela está cumprindo pena. Está cumprindo toda a semana lá em Botafogo, em regime aberto, prestação assistencial, foi indultada. Agora, no indulto de dezembro, estão tomando os bens dela, o juiz se recusa a assinar o indulto. Desde o dia 26 de dezembro, ela está com um pedido de indulto e o juiz não decide.
E aí, o que é que eles fazem? A Advocacia Geral da União fica inventando toda hora e mandando processos. Aí vem, eu fui condenado pela CVM, a maior multa da história do Brasil, R$500 mil, porque eu fui mau gestor de um recurso que eu não era gestor, eu nem sabia, eu nem participava. Eu nunca fui da VisaNet. E aí eles vêm, penhoram teu apartamento e na segunda-feira me tomaram a aposentadoria. E é isso. Isso é a sofisticação da tortura contínua, interminável, que se usa o Estado e os sistemas de justiça e as instituições mais bem pagas e os deformados mentais que, quando o Figueiredo falou, como agentes públicos para destruir as pessoas. Eu só tenho uma opção, já que vocês e muitos companheiros aí, que eu chamo de anjos, resolveram a dúvida de não ficar sozinho. A gente não vai se render a isso. Custe o que custar. Nós não vamos nos render a esses vertugos que ocupam cargos públicos para destruir vidas, para destruir famílias e para compensar as suas frustrações e infelicidades porque não deram certo. Desculpe, obrigado, eu me perdi aí. Eu espero que depois o Silvio Tender corrija no pequeno documentário que a gente vai exibir o que é esse calvário, esse martírio interminável que a gente ainda quer entender por quê. Obrigado. Muito obrigada, Bisolato. Obrigada a todos que compuseram essa mesa. A gente vai encerrá-la. Eu já vou convidar a Isabel Gomes para a próxima mesa. E a gente não vai fazer um intervalo, porque nós temos muita coisa para fazer. Agora, quem tiver precisando tomar um lanchinho, às vezes precisa, né? Lá fora tem. Então, vai e volta para cá, porque o trabalho vai continuar. Por favor, Isabel. Obrigada, gente. Muito obrigada.